A jornada do despertar espiritual não é um caminho de flores. Não acontece de repente, nem de maneira linear. Ela se manifesta como um chamado interno, uma sensação inquietante de que há algo mais na existência, além do que os olhos podem ver. Esse chamado pode vir através de uma crise, de uma sensação de vazio, ou até mesmo da simples percepção de que a realidade ao redor já não faz mais sentido da mesma forma. Mas o que muitos não sabem é que o despertar não acontece sem preparação. Ele exige transformação, e essa transformação é forjada por desafios que testam sua força interior, sua fé e sua entrega ao desconhecido. Esses desafios não são acasos ou punições, mas oportunidades de crescimento. Eles surgem para lapidar a alma, dissolver ilusões e trazer clareza sobre quem realmente somos. Cada desafio que surge no caminho do despertar serve como uma iniciação, um rito de passagem para um nível mais elevado de consciência. Alguns resistem, outros tentam voltar atrás, mas aqueles que escolhem seguir adiante emergem de cada prova mais fortalecidos, mais despertos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos 7 desafios espirituais que preparam você para o seu despertar. Talvez você já esteja enfrentando alguns deles sem perceber. Talvez esteja prestes a entrar em um. Mas uma coisa é certa: se você está assistindo a este vídeo, é porque sua alma já sente o chamado para essa jornada. Antes de começarmos, obrigada por você estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ter acesso a temas relacionados à espiritualidade, expansão da consciência e principalmente sobre o despertar espiritual, já que semanalmente eu trago vídeos inéditos aqui para o canal. Primeiro teste espiritual: a quebra da ilusão. O primeiro grande desafio do despertar espiritual é a desconstrução da ilusão. Durante anos você viveu dentro de um mundo moldado por crenças, regras e expectativas que nunca questionou. Aceitou verdades prontas, absorveu padrões sociais e construiu uma identidade baseada em tudo o que foi ensinado. Mas de repente, algo muda. O que antes fazia sentido começa a se desfazer. A realidade que parecia sólida revela suas falhas. Esse momento pode ser perturbador. Você começa a perceber que muito do que acreditava ser verdade não passava de condicionamento. As certezas se dissolvem, e o que sobra é um espaço vazio, um vácuo entre o que você era e o que está por vir. Isso pode gerar confusão, medo e até um sentimento de perda. Esse é o ponto em que muitos tentam voltar atrás, se agarrando às velhas crenças para recuperar a sensação de segurança. Mas aqueles que aceitam essa ruptura compreendem que o mundo não é o que parece ser, que a vida vai muito além das aparências, das estruturas sociais e das ideias pré-concebidas. Esse teste não é uma punição, mas um chamado para enxergar além do véu, para perceber que existe algo muito maior do que aquilo que foi ensinado a acreditar. Aqueles que atravessam esse processo com coragem iniciam uma jornada sem retorno, onde a verdade não é mais imposta, mas sentida e vivida. Segundo teste espiritual, o isolamento e a solidão. Quando a ilusão se desfaz, surge um vazio. O que antes sustentava a identidade se dissolve, e a sensação de pertencimento ao mundo parece desaparecer. Esse é o teste do isolamento, um momento em que tudo ao redor perde o sentido, e a presença de outras pessoas já não preenche mais o seu ser como antes. Esse isolamento pode acontecer de maneira natural, quando você percebe que não consegue mais se conectar com conversas superficiais, ou com ambientes que antes frequentava sem questionar. Mas também pode acontecer de forma dolorosa, quando relações começam a se afastar e a vida parece empurrá-lo para uma jornada solitária. O ego resiste. Ele quer manter laços, busca reconhecimento e teme a solidão. Mas esse é um processo necessário. É no silêncio e na ausência de distrações externas que a verdadeira essência começa a emergir. Longe da influência de crenças alheias, você começa a ouvir sua própria voz interior. Esse período pode parecer um exílio, mas na verdade é um portal. Quem resiste ao vazio e se entrega ao processo, encontra algo que jamais poderia ser descoberto em meio ao ruído do mundo:
a conexão profunda consigo mesmo. A solidão não é um castigo, mas um convite para conhecer quem realmente se é, sem as máscaras impostas pela sociedade. Terceiro teste espiritual: o desapego. Depois do isolamento, surge um chamado ainda mais profundo: o desapego. Este teste não se trata apenas de abrir mão de coisas materiais, mas de soltar tudo aquilo que mantém a alma aprisionada: crenças, identidades, relações e expectativas que já não vibram na mesma frequência do seu despertar. O desapego pode vir de maneira sutil, quando percebe que certas conexões já não fazem sentido, ou pode acontecer de forma abrupta, quando a vida remove, de maneira inesperada, tudo aquilo que antes parecia essencial. Amigos se afastam, caminhos se fecham, sonhos antigos perdem o brilho. O ego resiste, tenta segurar, tenta encontrar explicações. Mas a verdade é que esse processo não é uma perda, é uma libertação. O apego nasce do medo, da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Mas a espiritualidade ensina que nada nos pertence verdadeiramente. Tudo é fluxo, tudo está em movimento. Quando seguramos algo com força, impedimos que a energia se renove, que novas possibilidades cheguem até nós. Os que aceitam esse teste e soltam as amarras começam a experimentar uma leveza sem precedentes. Percebem que, ao invés de carregar o peso do passado, podem se tornar canais para o novo. O desapego não significa que algo é perdido, mas que aquilo que não ressoa mais com seu caminho pode seguir seu próprio curso, enquanto você se alinha com a sua verdadeira essência. Quarto teste espiritual: a noite escura da alma. Este é um dos testes mais profundos e desafiadores do caminho espiritual. A noite escura da alma não é apenas um momento difícil da vida. É uma fase de intensa transformação, onde tudo aquilo que antes parecia sólido começa a ruir. Relacionamentos podem se desfazer, sonhos podem perder o sentido, e o mundo ao redor pode parecer sem cor. A mente questiona tudo, duvida de si mesma e da própria existência. O que antes trazia conforto já não faz mais sentido. O silêncio interior se torna ensurdecedor, e a sensação de estar perdido pode parecer interminável. Mas essa fase não é um castigo, nem um erro. É um renascimento. A noite escura da alma surge quando um ciclo precisa se encerrar para que um novo possa começar. O velho eu está se dissolvendo, dando espaço para uma nova consciência. Mas antes do amanhecer, a escuridão precisa cumprir seu papel. Aqueles que passam por esse teste e seguem adiante descobrem que a luz sempre esteve dentro deles. Percebem que a dor não foi um fim, mas um portal para uma compreensão mais profunda da vida. Quando a noite escura termina, o despertar espiritual se torna mais claro do que nunca, trazendo consigo uma nova visão do mundo e de si mesmo. Quinto teste espiritual: a fé diante do desconhecido. Após atravessar a noite escura da alma, surge um teste ainda mais desafiador: a necessidade de seguir em frente sem certezas, confiando em algo que não pode ser visto, apenas sentido. Esse é o momento em que a fé é colocada à prova, não como uma crença cega, mas como uma entrega profunda à inteligência divina que guia todos os acontecimentos. O ego busca controle, quer respostas imediatas e garantias antes de dar qualquer passo. Mas o caminho do despertar exige um salto no vazio, um momento em que a mente não pode mais planejar, apenas confiar. A vida começa a apresentar sinais, pequenas sincronicidades, intuições súbitas que apontam direções, mas sem entregar o destino final. Aqueles que tentam resistir a esse fluxo podem se sentir presos em um limbo, incapazes de seguir adiante, pois ainda estão tentando entender tudo com a mente racional. Já aqueles que se rendem à fé verdadeira descobrem um novo nível de liberdade. Percebem que a vida não é uma linha reta previsível, mas um rio que flui, e que quanto mais se entregam ao fluxo, mais naturalmente tudo se encaixa. Esse teste ensina que confiar não é se conformar, mas alinhar-se com o universo. E quando essa confiança se fortalece, o caminho do despertar se desenha de forma cada vez mais clara. Sexto teste espiritual: a rendição ao fluxo da vida. Quando a fé já foi testada e fortalecida, surge o desafio final antes da transformação: a rendição.
Esse não é um ato de fraqueza, nem significa desistir, mas sim soltar as amarras do controle e permitir que a vida se desdobre da forma que precisa. O ego quer definir cada detalhe, controlar os resultados, garantir que tudo aconteça da maneira que considera ideal. Mas o despertar exige um reconhecimento profundo. O universo tem um fluxo próprio, uma inteligência maior que rege tudo. Muitas vezes, o que se deseja não acontece no tempo esperado, e isso gera ansiedade, frustração, medo do futuro. Esse teste exige confiança plena. Confiar que tudo acontece exatamente como deve acontecer. Significa liberar a necessidade de lutar contra a corrente e, em vez disso, fluir com ela. A rendição não significa inércia. Pelo contrário, é um estado de entrega consciente, onde se age alinhado com a intuição e os sinais do caminho, sem forçar nada. Quem atravessa esse teste percebe que a vida se torna mais leve, que as respostas chegam sem esforço e que o destino se desenha de maneira perfeita, sem necessidade de controle excessivo. Quando essa rendição acontece, o despertar espiritual se aproxima de sua fase mais profunda. 7º teste espiritual: o despertar para a verdade. O 7º e último teste não é uma aprovação no sentido tradicional, mas sim um momento de profunda revelação. Depois de atravessar os desafios anteriores, um novo nível de percepção começa a surgir. A mente se expande, o coração se abre e a ilusão da separação se dissolve. O que antes parecia confuso agora se torna claro, como se um véu tivesse sido retirado. Esse despertar não acontece de maneira grandiosa ou dramática. Ele se revela no silêncio, na simplicidade e na profunda compreensão de que a vida sempre esteve te guiando. As dúvidas dão lugar a uma confiança inabalável, não porque todas as respostas tenham sido encontradas, mas porque agora há a certeza de que elas nunca estiveram fora de você. Essa nova visão transforma tudo. O medo perde força, o apego se desfaz e a busca ansiosa por algo externo se dissolve. O que sobra é a presença, o fluxo natural da existência e a certeza de que tudo está exatamente como deveria estar. Esse é o verdadeiro despertar. Um estado de paz interior que não depende de nada além do agora. Cada desafio enfrentado ao longo dessa jornada não foi um obstáculo colocado no seu caminho por acaso. Cada teste foi um chamado para que você despertasse para a sua verdadeira essência, para que rompesse com as ilusões e reencontrasse sua conexão com o divino. O despertar espiritual não é um destino final, mas um caminho contínuo de expansão, onde a cada etapa nos tornamos mais conscientes da verdade que sempre esteve dentro de nós. O que antes parecia sofrimento, agora se revela como crescimento. O que antes era visto como perda, agora é entendido como libertação. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. A sua percepção mudou, sua energia mudou, e com isso, toda a sua realidade começa a se transformar. E para te ajudar a compreender melhor o despertar espiritual, eu preparei um e-book especial, Além da Ilusão, Abrindo os Olhos da Alma, o Despertar. Nele, você encontrará insights incríveis para conseguir atravessar as transformações desse processo com mais equilíbrio e clareza. E como um presente extra, você também receberá o e-book Guiando a Alma, As Fases do Despertar Espiritual, um bônus totalmente gratuito que te ajudará a entender cada etapa dessa jornada. Ao adquirir o livro virtual, você também estará apoiando o canal, permitindo que mais conteúdos como este sejam criados e compartilhados com quem busca crescimento e evolução. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários. Qual desses desafios espirituais tem sido mais intenso na sua jornada? Como você tem lidado com ele? Compartilhe sua experiência e inspire outras pessoas que também estão vivendo esse momento. Lembre-se também de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também estão trilhando essa jornada. Obrigada por ter assistido até o final. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.